Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje nós vamos analisar aqui a empresa Asas 2154, que é uma empresa de vestuário, né? O ramo aqui de varejo vestuário. É um setor um pouquinho mais complicado, né? Do que o setor de energia, saneamento, que são setores mais perenes, né? O próprio setor de banco também, que é um setor que no Brasil anda muito bem há muitos anos. O varejo ele é um pouquinho mais conturbado, vamos dizer assim, porque ele tem ciclos, né? Tem ciclos de vendas mais altas, ciclos de vendas mais baixas. Isso tudo impacta o resultado e, consequentemente, o valor da ação, o valor da cota, né, do mercado. Então, os investidores eles acabam batendo forte quando os resultados eles vêm abaixo do esperado, né? Então, hoje a gente vai analisar aqui a empresa Asas 2154. Essa empresa ela é uma fusão, né, que aconteceu aí recentemente da Arezzo com o grupo Soma, duas gigantes aí do setor de vestuário. Então, começando aqui sobre a cotação da ação, né, a gente pega aqui no final do dia 11, foi quando a empresa soltou o resultado anual de 2024. A ação ali, ela vem se mantendo ali na casa dos 26, né, e tudo. A cota chegou a bater já na casa dos 80, ela vem se desvalorizando muito, exatamente por conta do setor, né? Então, por que ela vem se desvalorizando? Porque é um setor que depende muito do mercado, depende muito de crescimento, e a gente vê que no Brasil tem essa questão do governo, né? Um governo gastão, que está arrecadando muito, batendo recorde de arrecadação, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma previsão de corte de gastos, não tem responsabilidade fiscal, um governo que, enfim, tem todos os contras, né, que a gente poderia imaginar. Então a gente vê que o setor vem bem complicado. Então, mas o que fez de fato a ação cair de 26,66 para o final do dia 12, foi ontem, R$ 23,25. Foi o resultado que a empresa soltou. Então o mercado não gostou do resultado e nisso a empresa caiu aí em torno de 13% ontem. Ontem não, no dia 12. Ontem, né? Hoje é dia 13 do 3. E hoje o mercado já fez a ação subir um pouquinho, de 23,25, ela está subindo aí para R$ 24. Então, assim, por que o mercado bateu em 13% nela ontem? Ontem não, dia 11, né? E ontem, no dia 12, na verdade, e hoje, no dia 13, ela já recuperou um pouquinho e começa a dar sinais. Porque enquanto uns vê que a empresa caiu, que é uma cilada estar dentro da empresa, como acionário, outros enxergam oportunidades de compra e por isso que a ação começa a valorizar de novo. Então, vamos analisar o resultado da empresa e ver se faz sentido essa queda toda aí de 13% no dia 11. Dia 11 para o dia 12, né? Dia 12, na verdade. Então, aqui o site do RI da Arezzo, né? Lembrando que quando a gente tem dúvida de como achar o site do RI de uma empresa, a gente digita o nome dela no Google e também depois digita RI, que é a relação com investidores. Toda empresa listada, ela obrigatoriamente tem que ter o site do RI. Então aqui é o site da empresa, da Arezzo, né? Aqui em resultados, a gente vai central de resultados, a gente vai cair nessa outra página aqui. Então já está disponível, né, o resultado do quarto tri de 2024. Então aqui, o que a gente faz? A gente vai analisar o relatório da empresa Arezzo. Deixa eu só abrir a tela aqui, porque deu uma travada. Agora sim. Então, analisando aqui o relatório, algumas coisas aqui importantes, eu já dei uma lida nele, né? Fala sobre a receita, né? Um crescimento de receita tanto no quadrimestre quanto anual, que é o quadrimestre, 15% aí de crescimento em relação ao quarto tri de 2023. EBITDA recorrente, margem com aumento de 13%, lucro líquido 169 milhões,
Então o mercado bateu por conta disso aqui, ó. O lucro líquido do quarto TRI de 2023 era de 242 milhões. E para esse trimestre a gente caiu para 169 milhões. Então uma queda aí de mais de 8%. O mercado não gostou disso e desvalorizou bastante a ação. E aqui em relação ao ano, aqui o resultado do quarto TRI e aqui destaques 2024, então considerando o ano. Então aqui mesma coisa, né? O lucro não chegou a bater o que o mercado esperava. Aqui eles colocam um lucro de 591 milhões, mas assim, excluindo os impactos de uma lei que, por conta dessa lei, deu essa reduzida. Mas na verdade seria de 907 milhões e teoricamente um crescimento de 2,7. Mas não foi o que aconteceu, na prática ele caiu, né? Então a gente vai entender melhor aqui o porquê que caiu, e que eu entendo que não faz conexão somente com essa lei, tem outros fatores também. A lei referente a imposto, tá? Então aqui a mensagem da administração, depois vale a pena dar uma lida, né? Que aqui na mensagem da administração as empresas elas falam com os investidores também. Então elas tentam se conectar com os investidores, falar o motivo, o que, que eles esperam para os próximos passos, o que, que foi feito, né, durante o ano. Então aqui como pontos de atenção aqui, eu anotei, né, ó, eles colocam como parte do nosso espírito empreendedor, lançamos rapidamente a categoria de calçados na Ering e na Farm, cientes de que existe uma curva de aprendizado, a exemplo do que vimos quando lançamos a reserva Gol. Em 2021, levamos de 12 a 18 meses para de fato escalar o segmento. Então, está sendo lançado aqui produtos, né, principalmente na Ering e na Farm, que são duas lojas dentro do grupo, e existe um prazo de maturação para isso, né? Então, a empresa ela vem aumentando receita, recorde, e teve um crescimento de despesas também, que a gente vai ver lá na frente. Mas a empresa, por conta dessa fusão de Grupo Soma com Arezzo, que se tornou né, a Asas 2154, ela teve uma despesa operacional muito grande, em alguns momentos até em duplicidade, que a gente vai ver também lá na frente. Crescimento da unidade de vestuário masculino, né, destaque aqui, ó, 20,7% no quarto TRI versus 2023. Crescimento de 38% no sell-in, um crescimento muito grande, né? Todas as marcas continuarão a crescer a taxas de duplo dígito. Então, mais uma parte aqui da mensagem. A unidade de calçados e acessórios apresentou um crescimento de 4,5%. Entre os destaques temos Arezzo, Vans e Vicenza e Anacapri, que teve um crescimento mais baixo no período. Então, ali na frente, ali atrás a gente tinha visto que está sendo investidos, né, na parte de calçados, que existe uma curva de aprendizado. E aqui eles colocam um pouco ó, da estratégia, porque a estratégia para 2025 será melhorar a eficiência na operação. Existe ali a fusão, né? 2024 foi um ano de organização, preparação, aqui ó, organização e planejamento, e 2025 será de eficiência e rentabilidade. E no quarto TRI de 2024 a gente já percebe uma diferença em relação aos outros. Então, descendo um pouquinho mais aqui, a gente vai entrar mais nos números, né? Aqui a parte de crescimento, né? Vestuário feminino e vestuário masculino são destaques aqui, comparação com os outros produtos, né? Aqui a gente tem uma divisão por lojas, por e-commerce, lojas próprias, né? A gente vê bastante crescimento ainda em lojas próprias. E aqui embaixo, os indicadores financeiros, né? Quarto TRI de 2024, comparação com o quarto TRI do ano passado. Então aqui, ó, receita crescendo em 15%, lucro bruto crescendo em 12%, só que a gente vê aqui, ó, despesas também foi maior. Esse número está entre parênteses porque ele é negativo. Sempre nos relatórios o negativo ele está entre parênteses. Então, as despesas fixas aumentaram, despesas variáveis aumentaram, eventuais aumentaram e, consequentemente,
por conta da receita maior também teve mais imposto, né? E o resultado financeiro também apresentou um número negativo. Esse resultado financeiro ele tem uma proteção cambial, né? E por conta disso não é só considerando renda fixa, taxa de juros brasileira, existem outros fatores também que impactou aí no resultado financeiro. Então, o lucro líquido no final ele acabou sendo menor do que do que o quarto tri do ano passado, uma queda de 35%. Mas isso está relacionado com o aumento de despesas por conta da fusão, né? Como a gente viu aqui. No anual a gente vê praticamente a mesma coisa. O receita aumentou, né? 10% praticamente. Lucro bruto aumentou também 10%. Só que acompanhou as despesas aqui, ó. 12% de crescimento nas despesas fixas 13%, variáveis 11%, eventuais. Aqui a gente tem margem EBITDA, né? Margem EBITDA com um pouquinho de queda. EBITDA é o que realmente a empresa faz, tá? Como que ela ganha dinheiro ali no operacional dela, desconsiderando ali o resultado financeiro, rendimentos de ativos e tudo mais. Então aqui a gente teve o resultado financeiro também negativo, maior do que o ano passado, aliás, maior que 2023, né? Porque esse é o ano de 2024. Então isso, consequentemente, também é a questão cambial. Então o lucro líquido ele veio 33% menor. Mas a gente olhando aqui, a gente viu as despesas operacionais, despesas fixas, que impactou muito o resultado. Então o lucro bruto que foi maior acabou se tornando um lucro líquido menor em função dessas outras questões. Então será que era motivo para o mercado bater tanto assim no valor da ação? Uma queda de 13%, né? Por conta dessa queda momentânea, né? Porque a equipe, de acordo com a análise ali, né, foi um ano de aprendizado e de fusão, mas existe uma expectativa futura, né? E lembrando que esse vídeo é para conhecimento, tá? Buscando trazer informações relevantes aí sobre as empresas da bolsa, tá? E fundos imobiliários a gente vai analisar também, mas assim, existem vários fatores para a gente analisar. Não é necessariamente uma recomendação de investimento ou desinvestimento, porque isso depende de fatores como o perfil pessoal de cada um, os objetivos, né? Se faz sentido ter um ativo desse na carteira ou não. Então a gente está aqui para mostrar e ajudar aí na análise e nas decisões. Então aqui a gente pode seguir um pouquinho mais para frente também. Eu vou falar aqui sobre. Agora vai entrar mais detalhadamente na operação, né? Então na parte de calçados e acessórios, entre os destaques do trimestre, vale ressaltar que aceleração do crescimento versus o terceiro TRI de 2024, 4,5% versus 3,2%. A manutenção do crescimento do seu altos acima de 2 dígitos, com destaque para lojas próprias. A expressiva retomada da franquia, a despeito de uma base forte de comparação e revertendo a tendência dos 9 primeiros trimestres aí, 9 primeiros meses de 2024, exatamente por conta da questão da fusão, né, que os 9 primeiros meses foi mais complicado mesmo, mais conturbado. Então aqui a gente falou sobre calçados, depois ele vem mostrando aqui a famosa pizza, né? Aqui sobre o vestuário feminino, mais alguns destaques aqui de crescimento. Vou passar aqui um pouco rápido para não me estender muito no vídeo. Vestuário democrático, a linha de receita bruta do vestuário democrático cresceu 17,6% versus o quarto trimestre. Então, uma acelerada muito legal aí em todos as subdivisões aí, né? Vestuário feminino, vestuário masculino, calçados e a parte de vestuário democrático também. Aqui também, receita, bruto do vestiário masculino crescendo, sólidos 20%. Aqui indicadores financeiros, né? Receita consolidada, indicadores financeiros, a gente vai chegar lá.
lucro bruto recorrente, margem bruta recorrente. Aqui, ó, aumento aqui a gente falando do bruto, né? Em relação ao quarto tri de 2023, comparando com esse, com o de 2024, e aqui o anual 2023, comparando com 2024. Aqui é uma parte importante também que eles falam, né, das despesas que foram impactadas aí por duplicidade temporária na remuneração, que são comissões, fretes, embalagens, marketing digital e aluguel. São duas empresas que se fundiram, né, duas empresas muito grandes, então teve uma duplicidade de gastos, né, uma despesa muito grande, e por conta disso o lucro acabou não sendo, o lucro líquido, né, acabou não sendo esperado, né, não sendo maior do que o período passado. E nisso o mercado vem batendo bastante. Então aqui alguns indicadores financeiros. E sobre o resultado financeiro, a despesa financeira líquida no quarto TRI cresceu 8,4%. Despesa, tá, pessoal? Então, o crescimento da despesa financeira é resultado das maiores variações cambiais e monetárias. Aqui que ele descreve melhor. Que convém ressaltar que a exposição cambial da companhia encontra-se hedgeada. Hedgeada significa protegida por uma combinação de derivativos e receitas geradas em dólares, euros e libras esterlinas. Então, a proteção não é só contra dólar, é contra essas, na verdade, faz parte dessas três moedas, né? Então, o resultado ele pode vir favorável ou não, dependendo do movimento cambial de desvalorização ou valorização dessas moedas. Aqui a gente já chega nos finalmente, né? Depois, quem tiver com mais tempo aí para dar uma lida total no relatório, fica aí uma grande pergunta, né? Vale essa queda de 13% aí no dia 12 por conta desses aumentos de despesas, por conta da fusão da empresa, que se tornou aí a ASA 254, ou vale a pena pegar essa empresa aí num valor de cota, né, que a gente conseguiu aqui identificar. O valor de cota hoje, R$ 24,00 ali praticamente. Hoje já cresceu quase 5%, né? Então, quer dizer, enquanto uns estão vendo o problema, outros estão enxergando a oportunidade, né? Então, para quem gosta do setor aí, vale a pena analisar, né? Estudar a empresa. Uma outra empresa do setor também é a Lojas Renner, que vale a pena dar uma olhada, né? Bastante lojas físicas, sempre abrindo lojas em shopping e tudo mais. E fica aí a decisão para o investidor. Tá certo, pessoal? Aproveita aí para deixar o like, comentário, dar aquela curtida, aquele joinha. E conto com vocês aí nos próximos vídeos. Tamo junto.